Vamos dar paso a segunda das comunicações. Marta Silva Martínez Silveira, licenciada en Bibliotecoloxía pela Universidade da República do Uruguai, mestrado en Ciencia da Información, doutorado en Ciencias na área de Información e Comunicación Científica. Bom, vamos a poupar un bocadinho de tempo. Por favor. Boa tarde ou noite a todos. Eu agradeço muito à Associação Portuguesa de Documentação e Informação em Saúde pela aceitação do meu trabalho para a apresentação aqui nesse fórum. E também aproveito para pedir desculpas do meu acento ou forma de falar, porque as pessoas dizem que eu tenho um idioma próprio, porque eu não falo português de Portugal e nem sequer o do Brasil. Eu falo uma mistura de espanhol da América do Sul com baianês, que é do estado da Bahia. Então, às vezes, fica difícil a compreensão. Eu trago aqui parte do meu trabalho de doutorado com a intenção, de conversar as questões relativas ao profissional da ciência da informação em áreas diversas. Então, esse trabalho tem também a coautoria de meus orientadores, que, como não podem estar aqui, professora Cícera e professor Josué, todos somos da Fiocruz, pertencemos ao Instituto de Comunicação e Informação e Comunicação em Ciência e Tecnologia em Saúde, da Fundação Vale do Cruz de Brasil, no Rio de Janeiro. Esse aqui é nosso ícone máximo, que é o castelo da Fundação Vale do Cruz. O objetivo dessa parte desse trabalho, é investigar a qualidade metodológica das revisões sistemáticas. No caso, trata-se de um estudo de caso, então tem um tema específico que vocês podem estranhar, mas é um tema da área de saúde pública que eu escolhi para analisar, a questão. Então, eu investigo da qualidade das revisões sobre amamentação e saúde da criança, aquelas que foram citadas nas recomendações, que eu chamei recomendações oficiais de saúde, relativa a 3 países, que são Brasil, Estados Unidos e Canadá, e também das instituições internacionais de saúde, principalmente da Organização Mundial da Saúde. Para situar também esse trabalho, foi difícil identificar o que é mesmo uma recomendação oficial, e eu me baseei na definição da Organização Mundial da Saúde, que diz que recomendação é qualquer documento que contenha recomendações sobre intervenções de saúde, sejam elas recomendações clínicas de saúde, sejam de saúde pública ou de política pública de saúde. O importante é que a recomendação forneça informações sobre o que os decisores políticos, os prestadores de cuidado de saúde ou os pacientes devem fazer. Então, a partir dessa definição, eu tive que estabelecer alguns critérios também para ver o que eu consideraria recomendações. As recomendações, elas são o resultado de um processo decisório. Elas não saem de um estudo unicamente, mas elas integram as evidências que vêm da pesquisa e diversos outros atores para tomar essas decisões, De modo que, uma vez emitidas, elas vão influenciar os comportamentos, porque se supõe que elas estão baseadas em uma informação científica e também numa decisão política que norteia os países e a saúde desses países. Então, a partir de certo tempo, a Organização Mundial de Saúde, basicamente, que sempre foi a principal, a líder na emissão de recomendações, baseava suas recomendações na opinião de expertos. Então, convocava painéis de expertos, e convoca ainda, e daí saíam as recomendações. Essa forma de atuação foi mudando bastante a partir dos anos 2002, 2004, 2008, diferentes momentos em que
a obrigatoriedade é que essas recomendações estejam basadas em evidências científicas, que vêm da pesquisa, e basicamente em revisões sistemáticas. Mas então, o que são as revisões sistemáticas? Elas são um método científico que está baseado na revisão dos estudos originais. É uma forma, né, comum da ciência de fazer uma revisão. Mas uma revisão sistemática, ela passa por um processo, por um método, que somente se for rigorosamente seguido, né, pode primeiro se chamar uma revisão sistemática e depois gerar evidências que possam ser consideradas de alta qualidade. Então, a revisão sistemática, ela reúne, avalia criticamente e sintetiza os resultados dos estudos originais, sempre focando em um tópico muito específico. Não existe uma revisão sistemática de assuntos abrangentes, pelo menos na área de medicina e saúde e pesquisa clínica. E ela tem que utilizar uma metodologia que, como qualquer método científico, tenta eliminar os vieses. Então, elas servem, são como geradoras de evidências, elas servem para gerar respostas, por exemplo, a temas controversos, a também resultados que são conflitantes, né? Diversos estudos apontam para um resultado, outros para um resultado diferente. E elas são importantes para informar, para tomar decisões, seja para a prática clínica, seja para estabelecimento de políticas de saúde, ou também para os gestores de saúde. Servem também para identificar onde há falta de evidências, porque muitas coisas da prática e das políticas, dos programas de saúde, quando se fazem os estudos de revisão sistemática, se verifica que não há uma evidência para aquilo, que não há ainda estudos suficientes. As revisões são muito úteis para apontar esse detalhe. Então, como eu gosto de mostrar essa imagem, porque a revisão, às vezes, é confundida, né, com uma simples união de vários estudos, sobre cada qual se fala, né, alguma coisa. E a revisão sistemática não é isso. Ela vai unir estudos de diferentes dimensões, de diferentes origens, desde que sejam homogêneos, ou seja, estão estudando o mesmo ponto, e vão fazer uma combinação daquele resultado. É um resultado novo, não é apenas a enumeração de vários resultados. E como método, ela tem se preconizado como a melhor evidência, né? O resultado da revisão sistemática gera as evidências de maior qualidade e fica na pirâmide da evidência no topo. Mas então, por que avaliar a qualidade? As revisões sistemáticas, como eu disse, são difíceis de serem feitas. Elas precisam de equipes multidisciplinares de diversos saberes. E algumas avaliações, várias avaliações que já se têm feito em diversas áreas, indicam muitas falhas para o método, né? Inclusive da parte da publicação, que nas revistas são aceitas revisões sistemáticas com esse título para serem publicadas, e quando você as avalia, elas não cumprem os requisitos mínimos de uma revisão sistemática. Também é que muitas áreas começam a fazer revisões sistemáticas, não apenas a área clínica. E então, os diversos estudos que compõem, né, uma evidência precisam de ferramentas que os avaliem. E a falta e a carência dessas ferramentas. E, como eu disse, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. E nessa equipe, o bibliotecário, né, pessoal da área de ciência da saúde, com um perfil específico, se encaixa muito bem. Ao começo, os bibliotecários eram consultados pelas equipes de revisão sistemática para fazerem as buscas, construir uma estratégia e fazer a busca. Mas, ao longo dos tempos, esse bibliotecário que vem se especializando nessa área, que adquire conhecimentos não só da ciência da informação, mas da medicina, principalmente da epidemiologia, ele
ele se converte em um membro das equipes de revisão sistemática e tem esse compromisso, tanto com a confecção como com a qualidade. Né? E é aí que entra meu trabalho, que eu, em diversos momentos, né, tenho me dedicado a estudar ferramentas que avaliam a qualidade da revisão sistemática e a pô-las em prática. Então, esse trabalho, escolhi, no estudo do caso, um tema de saúde pública, porque meu curso de doutorado era na área de saúde pública. E a amamentação é um tema que ainda tem muita controvérsia e para o qual faltam muitas evidências. E eu resolvi escolher 3 países porque eu ia estudar as recomendações em saúde. Então, eu queria ver, ter um panorama mais internacional da coisa. Mas, claro, não podia deixar de fora as recomendações das instituições internacionais, como é a OMS, a ILCA, que é a Associação Internacional de Midwives, que é uma das que mais emitem recomendações a respeito. Para isso, eu tenho 3 etapas nesta metodologia. Primeiro foi a busca e seleção das recomendações. Para isso, eu tive que categorizar o que eu consideraria, como eu expliquei, e eu me baseei que a origem desses documentos tinha que ser de instituições do governo, como o Ministério, né, agências de governo, os organismos internacionais e também as associações de profissionais, a Associação de Pediatras, né, do Brasil, tudo que tivesse relação com o tema amamentação. Por quê? Porque elas têm a representatividade, né, de uma classe, como é uma classe por exemplo, pediatras, e pelos organismos do governo. O tipo podia ser muitos tipos, foi aí que eu tive que categorizar, aceitando uma declaração, que era justamente o posicionamento de uma instituição a respeito do tema, uma recomendação em si, podia ser um relatório técnico que tinha sido encomendado para tomar decisões, e até manuais que fossem feitos para profissionais de saúde. Sempre eu olhei o lado do profissional de saúde. Para nada eu utilizei documentos que fossem destinados a público, né? Nada disso. E até capítulos que são produzidos pelas instituições como a OMS para serem incluídos em livros, né, de que servem por orientação ao profissional de saúde. Quanto ao formato, eu usei, tanto podia estar no formato de artigos, cartilhas, folhetos e páginas web. E o tema, logicamente, que tratasse da amamentação em relação à saúde da criança e não da mãe. A segunda etapa foi a análise das citações para extrair as revisões sistemáticas. Para que eu considerasse a revisão sistemática como integrante do meu estudo, eu analisei as referências de cada uma das recomendações que eu fui coletando. O critério era que, no título dessa referência, se mencionasse que era uma revisão sistemática ou alguma palavra que desse a entender, como evidência, como revisão em si, como meta-análise também. E depois, todas as possíveis, eu olhei nas bases de dados, seus títulos, seus resumos, até seus textos completos, para saber se eu integraria elas ao estudo. A terceira parte consistiu em avaliar a qualidade dessas revisões sistemáticas e, para isso, eu utilizei uma ferramenta que se chama Amstar, que é a única ferramenta que existe que foi feita propriamente para avaliar uma revisão sistemática, como ela foi reportada, ou seja, como ela foi publicada, e é um questionário de 11 quesitos. Cada item positivo que você achar, você dá um ponto. E então, essa pontuação final vai classificá-las em baixa qualidade, média qualidade ou qualidade mediana e alta qualidade. Eu sei que pode ter muitas questões sobre isso, mas não é um documento trivial, é um documento super já validado e que tem toda uma teoria muito importante por trás, apesar de parecer muito simples. Aqui é apenas um extrato dela, né, que mostra algumas das primeiras perguntas. Bom, como resultados, eu localizei 164 potenciais recomendações
que foram avaliadas de forma dupla e cega por 2 avaliadores, para saber se integrariam o estudo, se estava dentro dos critérios de seleção. E, afinal, selecionamos 101 recomendações de saúde com aquelas particularidades que eu expliquei. Elas estavam publicadas desde o ano 1984 a 2013, que este estudo foi feito em 2014. A maior parte era de 2009 para frente. Nós vemos que 26 corresponderam ao Brasil, 32 aos Estados Unidos, 7 foram do Canadá e 36 eram dos organismos internacionais. Primeiro eu vou falar os resultados crus, para depois comentá-los. 47% eram recomendações, seu formato recomendação. 21% eram manuais, 19% declarações, 8% políticas e 5% relatórios técnicos. Quem mais publicou, então, foi a Organização Mundial da Saúde, que tinha 23%, seguida pelo Ministério da Saúde do Brasil, que encontramos 22%, apesar das enormes dificuldades de identificar esses documentos. Nelas, tinha ao todo 8.638 referências, que foram olhadas, uma por uma, de forma manual. Não utilizamos nenhum programa para isso. 115 revisões sistemáticas pertenciam potencialmente ao tema. Mas vimos que 42 recomendações oficiais, citaram revisões sistemáticas do tema. Então, deu uma média de 2,6 por recomendação. Das que tinham referência, porque 40 por recomendações, não citaram nenhuma revisão sistemática. E teve mais, teve 19 que não citaram nada, nem revisão, nem coisa nenhuma. Ou seja, não tinha nenhuma referência para ser analisada. A recomendação que mais citou foi dos Estados Unidos, que citou 16 revisões sistemáticas e era um relatório técnico. Então, fazia sentido, porque foi um relatório técnico publicado como recomendação a partir de um tipo de revisão, que não era uma revisão sistemática, era uma revisão geral. 18 recomendações citaram apenas uma revisão sistemática dentro de todas as suas citações. E 15 recomendações citaram a mesma revisão sistemática. Então, houve uma revisão sistemática que apareceu muitas vezes em diversos documentos. De todas essas revisões potenciais, 30 foram as que nós encontramos que eram diferentes. Porque encontramos revisões, claro, as mesmas citadas em diferentes momentos e algumas que foram eliminadas por não serem adequar os critérios. 30, então, corresponderam a 0,35% do total de referências, uma parte muito mínima. 4 foram as que foram mais citadas. As outras tiveram menos de 5 citações ao todo. As mais citadas tiveram 15 e tiveram 12 vezes citadas. Então, a média de citação ficou por 1,1 da revisão sistemática citada pelas recomendações, ao considerar o total das 101. Quanto à qualidade, a essas 30 revisões aplicamos o questionário Amstar, que foi aplicado também de forma cega e dupla, de outros dois diferentes avaliadores, que depois fizemos a variação dos dados, aplicamos o CAPA, que é um teste que mede o grau de concordância, e ainda consultamos um terceiro para casos de não concordância. Esse gráfico mostra claramente que a maior parte se acumula no que chamaríamos média qualidade. Não temos nenhuma de alta qualidade e muito poucas de baixíssima qualidade. Então, a maioria cumpre mais ou menos os requisitos de uma revisão sistemática. As principais falhas estão apontadas nas linhas vermelhas. Então, você vê que, por exemplo, o requisito número 11, que é apontar o conflito de interesse, tanto da revisão como dos trabalhos que são incluídos na revisão, não foi atendido por nenhum. O que refere às buscas, a busca bibliográfica aparece no 3 aqui, ela foi bastante bem reportada, mas mesmo assim tem muitas falhas. E quando se trata de literatura cinzenta,
mais de 50% que não atenderam esse requisito, né? O que mostra que as buscas, que é a parte da revisão sistemática, onde os bibliotecários se encaixam, né? Toda essa primeira parte, o bibliotecário participa de aqui, aqui. Quase todas essas etapas participa, né? E mostra, né, o quanto que a gente poderia intervir nessas etapas. Bom, já falta 5 minutos? Bom, as revisões, não vi a coisa. As recomendações, então, eram numerosas e de difícil identificação. Era muito difícil encontrá-las. Foi um trabalho de alguns meses, né? Diversos formatos e diversos canais, né? A OMS emite uma recomendação em vários idiomas, mas muda porque uma está em um ano, outra sai no outro, havia que identificar qual era igual à outra. Muitas diferenças entre os países, como eu disse, a OMS liderou. E, por exemplo, no Canadá, vocês viram que tinha 7, mas o Canadá foi o mais organizado em matéria disso, porque das 7 que tinha, 2 ou 3 eram o consenso entre o governo e as associações de classe. Então, era um documento assinado e com todos os detalhes de uma recomendação, assinado por várias instituições. Já no Brasil, você encontrava qualquer tipo de documento que tinha que dizer isto é ou não é uma recomendação. E nos Estados Unidos, como bem o caracteriza, position statement, que é o que mais emitiam. Qual é o parecer de tal sociedade, tal sociedade. As citações não foram poucas, né? Muito poucas revisões sistemáticas citadas. E a qualidade, como eu mostrei, foi muito moderada para baixa, onde mostra, né, um trabalho que podia ser feito pelos bibliotecários. Não se confirmou o pressuposto de que as revisões sistemáticas eram amplamente citadas nas recomendações, não quer dizer que não citassem trabalho científico, porque outros trabalhos estavam ali citados, né? O abstract foi fácil e rápido de aplicar, e a nossa análise de citação também foi bastante poderosa para dar um resultado. Uma limitação que eu gostaria de dizer é que esse questionário avalia a apresentação, né? Pode ser que tenha feito muito boa revisão, mas também pode ser que esteja não suficientemente explícita a publicação. E também essas citações nas quais apareceram revisões temáticas, não avaliamos em que contexto foi citada, mas é óbvio que ela estava para sustentar alguma evidência, porque no nosso estudo maior esses detalhes foram considerados. Bom, essa foto aí eu trouxe para mostrar como o Pelourinho parece com Lisboa. Não, esse é o Pelourinho de Salvador, o antigo Salvador e o novo Salvador. Obrigada.